Olá, eu sou Eduardo Lafraia, presidente do Instituto de Engenharia. Nós organizamos aqui no Instituto um ciclo de debates chamado o Instituto de Engenharia discute a eficiência do Estado brasileiro. Esse ciclo tem uma série de sessões, como essa daqui, e são colocados depois tanto no site do Instituto como no site das entidades que estão apoiando esses eventos. Por exemplo, hoje nós temos aqui, nos acompanhando, o Rubens Carmo Elias Filho. O Rubens é advogado e é presidente da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo. E como palestrante nosso, nós convidamos o economista Paulo Tafner, que está aqui ao meu lado, que é pesquisador da FIP-USP e que vai fazer uma palestra referente ao tema de hoje, que é a reforma da Previdência. Paulo, a palavra está com você. Muito obrigado pela presença, tanto sua como do Rubens. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria, em seu nome, agradecer ao Instituto de Engenharia, da importância do Instituto, né, para o aprimoramento do debate de políticas públicas e eficiência do Estado no Brasil. Agradecer a presença do Rubens, tomar um pouco o tempo de vocês falando sobre essa matéria insossa, porém polêmica, que é a reforma da Previdência. Eu trouxe aqui uma pequena apresentação só para dar alguns elementos de informação básica a vocês. Em breve estará disponível também para os nossos espectadores, ouvintes, de modo que isso pauta um pouco, delimita, pelo menos do conteúdo informativo, a nossa questão. A primeira coisa que a gente tem que abordar é o seguinte: o Brasil, ele, como vários países do mundo, ele tem um processo de transição demográfica. O que significa isso? Significa o país deixar de ser jovem para ser um país velho. Aqui, inicialmente, eu apresento uma pirâmide etária, bonitinha, e é o formato de uma pirâmide mesmo, ou seja, os grupos etários mais jovens são numericamente maiores do que os grupos etários mais velhos, ou seja, tem muita criança jovem e jovem trabalhador e pouquíssimo velho. Isso é em 1980. Eu vou mostrar como se fosse um filminho o que aconteceu de 80 até agora e daqui o que vai acontecer para frente. Então, se vocês olharem, 90 vai mudando, 2000, 10, 20. E chegamos em 2020, já não é propriamente uma pirâmide, né? É um desenho geométrico ligeiramente diferente. E entre 80 e 2020 se passaram 40 anos. E o que nós esperamos para os próximos 40 anos? Então, para os próximos 40 anos, é isso que vai acontecer. Ou seja, a gente deixa de ser uma pirâmide para ser uma camiseta com ombros muito largos. Os grupos etários mais velhos serão numericamente predominantes na estrutura demográfica brasileira. Teremos muitos idosos, poucos jovens, e a população que sustenta o sistema previdenciário, os trabalhadores, essa população cresce até a década de 30 e depois ela decresce. Uma outra forma de ver isso, aqui eu só estou repetindo, né, a mudança. Outra forma, e para nós que estudamos Previdência é muito importante, é particularmente esta relação de suporte. O que significa essa relação? É o total de pessoas em idade ativa, que em 1980 eram 66 milhões, tínhamos 45 milhões de crianças e apenas 7,2 milhões de idosos. Significa que esses 66 milhões sustentavam as crianças e os idosos via sistema previdenciário, o que dava 9,2 ativos para financiar cada inativo. Isso se modifica muito rapidamente. Em 2000, essa relação passa para 7,5 ativos para cada inativo. Observe que a população de idosos duplica, de 7 vai para 14 milhões. Em 2020, que é o momento atual, a população de idosos dobra de novo. Com 20 anos ela dobrou, foi para 29 milhões. A população de adultos continua a crescer, porém esta relação, número de ativos para financiar cada inativo,
está consistentemente caindo. Começou com 9, né? Começou com 9 e já nos dias de hoje, 2020, 4,7 ativos para financiar cada inativo. Muito bem, em 2040 essa relação se degrada ainda mais, serão apenas 2,6 ativos para financiar cada inativo. E observe, a população de adultos são 138 milhões, serão 138 milhões em 2040, com 54 milhões de idosos. E em 2060, a população de adultos cai em mais de 20 milhões. E a população de idosos aumenta em mais de 20 milhões. Serão apenas 1,6 trabalhadores ativos para financiar cada inativo. É evidente que isso é insuportável. Não é sustentável você ter uma relação degradada como essa. Nós precisamos ter pelo menos 3,5, 4, pelo menos, para manter esse sistema em funcionamento. Mas não é isso que a demografia nos sugere, nos indica. Isso já está contratado, né? As moças, as mulheres, cada vez têm menos filhos. Em média, só para que a gente se situe, na década de 60, cada mulher tinha em média quase 6 filhos, e hoje em dia, cada mulher em média tem 1,78 filhos. O que, digamos assim, compromete até a sustentabilidade da população. A população vai entrar em declínio. Muito bem. Como consequência do envelhecimento, além de, digamos assim, escolhas erradas em termos de políticas sociais, o gasto previdenciário explodiu. Nesse gráfico aqui, a gente pode observar que em 1988, nós tínhamos apenas 6% de idosos na população. E, à época, gastávamos 3% do PIB com previdência. De 88 para cá, cada pontinho é um ano. A gente observa que tanto o gasto quanto o envelhecimento cresceram. E nós chegamos, em 2016, com 12% de idosos na população. Então, dobrou o tamanho da população idosa. Mas o gasto multiplicou por 4. Nós crescemos o gasto muito mais rapidamente do que nós envelhecemos. E o que é mais grave, é agora que começa o processo acelerado de envelhecimento. Então, nesse ritmo, a nossa despesa, pelas minhas projeções previdenciárias, se nada for feito, chegaria a 25% do PIB, o que seria um recorde mundial. Ninguém gasta mais do que 16% do PIB com previdência, já sendo um país muito idoso, como é o caso da Itália. Se eu olhar em termos comparativos, uma perspectiva de comparação internacional, para ver como é que nós estamos em relação a um conjunto de países, aí temos 90 países nessa amostra, de todos os continentes, em vários estágios demográficos. Então, tem país jovem, né? Por exemplo, tem aqui o Equador, tem o Chile, tem a Bolívia, países vizinhos nossos. Mas tem países já envelhecidos, como a Itália, ou o Japão, que é um país bastante envelhecido e gasta muito pouco, é aquele que está abaixo daquele quadrante ali, né? O que seria o quarto quadrante no plano cartesiano. Mas há um único país nessa amostra, que é uma amostra numerosa, que é jovem, mas gasta como se fosse um país velho. E esse país é o que está no quadrante 2, e é exatamente o Brasil. Então, o Brasil é um país que é jovem e gasta como se fosse velho. Isso é grave, porque isso revela uma disfunção do nosso sistema. Mas por que a gente gasta demais? Basicamente, não existe uma única razão, são várias razões. A gente gasta demais porque a gente permite que as pessoas se aposentem precocemente. Quero chamar a atenção que 30% das mulheres se aposentam com menos de 50 anos, 40% dos homens se aposentam com menos de 55 anos. A nossa reposição de renda é muito superior à média mundial, ou seja, o nosso sistema previdenciário é generoso nesse sentido. A pensão é paga sem qualquer limitação. Nós permitimos o acúmulo de benefícios. Tem gente recebendo 3, 4 benefícios previdenciários. Eu mesmo conheci uma senhorinha muito simpática que dizia o seguinte: eu sei que está errado, mas eu tenho direito, eu quero receber. Então, ela recebia 6 benefícios, 3 pensões e 3 aposentadorias. Isso é uma coisa que só o Brasil tem. E, além do mais, por outras regras, a gente desincentiva a contribuição dos trabalhadores. Veja só, você tem uma série de mecanismos que garante que um trabalhador que
não contribui acaba por receber igual ou mais do que quem contribui. Nós temos um benefício que é chamado benefício de prestação continuado, decorrente da Lei Orgânica de Assistência Social, chamada LOAS, que garante a todos os trabalhadores pobres que tenham a idade de 65 anos passem a receber um salário mínimo. A grande maioria do trabalhador brasileiro recebe alguma coisa próxima de um salário mínimo. Uma boa parcela da nossa população, pelo menos 1/3 dos trabalhadores, ganham valores próximos ao salário mínimo, que eu chamo de valores lindeiros ao salário mínimo. E eles vão se aposentar aos 65 anos, terão que contribuir pelo menos 15 anos e vão receber exatamente um salário mínimo. Nós temos que combinar que parece bastante sensato a gente imaginar que um trabalhador que ganha um salário mínimo, rico ele não é, nem remediado, ele é um trabalhador pobre. Muito bem, ele é tão pobre quanto o outro que não contribuiu, e ele vai receber o mesmo valor, na mesma idade, então ele rapidamente percebe que não vale a pena contribuir. Eu mesmo fiz um trabalho anos atrás que mostrava que quando o trabalhador toma conhecimento do seu futuro previdenciário, ele para de contribuir. Aqueles trabalhadores lindeiros ao salário mínimo. Tá bom. Tá? Existem alguns mitos sobre previdência que eu gostaria de desmistificar aqui. Eu acho que o estudo de engenharia, com a sua penetração, com a sua importância, tem muito o que fazer em termos de divulgação e de compreensão do problema. O primeiro mito é que se diz que a previdência, o problema da previdência é apenas os rurais. Não é. Se vocês olharem aí está decomposto o resultado rural, o resultado urbano e o agregado. A barrinha verde é urbano, a barrinha amarela é rural e o azul é a soma dos dois. Se vocês olharem, a barrinha verde, que é o urbano, ela é uma boa parte do período negativa. Ela só é positiva em 5 anos. Esse é o período de boom, aqueles números acima é a taxa de desemprego. De fato, quando nós tivemos o boom do mercado de trabalho, que vai de 2009 a 2014, o resultado urbano foi positivo. Mas isso não é a situação real, nem estrutural da previdência urbana e nem vai se repetir tão cedo. Veja, nós ainda, apesar do desemprego estar diminuindo, a taxa de desemprego, nós ainda temos 12 milhões de trabalhadores desempregados. Até que a gente volte ao patamar do que foi esse período glorioso do mercado de trabalho, nós vamos demorar 6, 7, 8 anos. Então, o que se espera é que nos próximos 10 anos a previdência urbana vai ser deficitária. E quando o mercado de trabalho voltar, nós já estaremos num processo acelerado de envelhecimento de modo que vai continuar negativo. O segundo mito é que há muita diferença de sobrevivência, né, de idade de sobrevivência, entre o Sul Maravilha e o Norte ou Nordeste pobre. De fato, eu peguei dois estados, eu tenho todos, eu poderia pegar outros exemplos, mas eu acho que Santa Catarina representa bem o Sul Maravilha e Piauí representa bem, digamos assim, a pobreza nordestina. O que eu olho, aí eu peguei só para homens, também tenho para as mulheres, mas seria enfadonho apresentar uma série de gráficos assim, desse tipo. O que eu observo é o seguinte, que nos primeiros anos de vida, isso é esperança de vida a cada idade. Então, ao nascer, um catarinense espera viver 76 anos e um piauiense 67 anos. É uma diferença grande, quase 10 anos, são 9 anos de diferença. Mas à medida que eles vão sobrevivendo, as curvas se aproximam. Então, o problema da diferença de esperança de vida é ao nascer. E por que há essa diferença? Porque há muita mortalidade infantil. Há muita mortalidade infantil. E veja, e por que tem muita mortalidade infantil no Piauí e tem muito menos em Santa Catarina? Por algumas razões que todos nós conhecemos, e os engenheiros têm um papel crucial nisso. Eles sabem fazer o saneamento. Eles sabem fazer as usinas de tratamento de lixo, de esgoto, enfim, e que o Brasil precisa. Então, veja só, eu costumo dizer, metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Isso é um problema do século XIX que nós ainda não resolvemos. A gente prefere gastar muito dinheiro com previdência e não gasta com saneamento. E aí reclama porque tem tanta mortalidade infantil. Tem, porque os meninos, as crianças nascem pisando no esgoto a céu aberto. Agora, se eles sobrevivem a esse atentado moral, o que acontece? Um nordestino e um sulino,
do Brasil, eles vão viver basicamente o mesmo tempo. Então, agora, a Previdência não é responsável pela mortalidade infantil. Não é. Mexer na Previdência não tem nada a ver com a mortalidade infantil. Então, você não pode, digamos assim, atribuir à Previdência a solução de um problema de mortalidade infantil. Esse é um mito. O outro mito é que é muita diferença regional. Aqui o que eu tenho, simplesmente eu tabulei os dados da percentagem de idosos no total da população de cada estado do Brasil. Então, eu tenho desde Rondônia, ao Acre, ao Pará, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, todos os estados estão aí. Quando, veja só, se as pessoas morrem muito cedo, se esse é o argumento, não deveria ter, por exemplo, idoso naquele conjunto demográfico, tá certo? Então, se todo mundo morre cedo no Piauí, não pode ter sobrevivente no Piauí. O que me espanta, e eu grifei ali de vermelho, é que a percentagem de idosos do Piauí é praticamente igual à de São Paulo. A percentagem de idosos no Rio Grande do Norte ou na Paraíba é muito parecido com o de Minas Gerais, que por sua vez é muito parecido com o Paraná. O que significa dizer que existe sim uma diferença de esperança de vida ao nascer. Por quê? Porque a mortalidade infantil reduz essa esperança de vida. Mas à medida que ele sobrevive, eles vão ficar na mesma intensidade velhos no Maranhão, no Piauí, em Minas Gerais, São Paulo, Paraná ou Rio Grande do Sul. Não há diferença. Onde há diferença são os estados que eu chamo de ocupação recente. É só olhar. Rondônia, aliás, os antigos territórios. Acre, tem um pouco Amazonas, que é de ocupação recente. Roraima, Pará e Amapá. São aqueles que estão abaixo da média. O resto estão todos muito parecidos, com uma exceção, que é o Rio de Janeiro, que absorve muito idoso, pelo menos absorvia muito idoso do Brasil inteiro, porque depois de aposentado, era até um tempo atrás um lugar agradável de se viver. Muito bem. A outra coisa que é um mito é que não há superávit, que não há déficit. Quem divulgou muito isso é a ANFIP, a Associação dos Fiscais, né, do Governo Federal. Eu acho que atrapalharam o debate. Eles têm uma conta absolutamente metodologicamente questionável. Entre o aspecto metodológico mais questionável é o fato de que ele não leva em consideração na conta que faz o gasto com aposentadorias e pensões de servidores públicos, com o argumento de que isso é uma obrigação do Estado. Eu não sei o que quer dizer isso. Enfim, é uma obrigação do Estado pagar aposentadorias e pensões, mas exatamente porque ele é obrigado a pagar, isso tem que ser classificado como gasto de aposentadorias e pensões, porque são gastos de aposentadorias e pensões. Mas mesmo eles, em 2016, já calcularam um déficit de 57 bilhões. Eu fiz as projeções para 2017 na mesma metodologia canhestra deles, e o déficit chega próximo de 100 bilhões. Então, não há mais o que discutir. Até a ANFIP, que dizia que não tinha déficit, eles soltaram esse gráfico, é da ANFIP, não é meu. Muito bem. Uma forma que nós poderíamos enfrentar essa questão seria aumentar muito a produtividade. E, novamente, os engenheiros são fundamentais para isso. Os engenheiros, os informatas, os químicos, mas os engenheiros são importantes nisso, no processo de aumento da produtividade brasileira. E aí, obviamente, o que nós vamos ver a seguir não é culpa dos engenheiros, é culpa da nossa forma de organizar o país. E aí os engenheiros são vítimas, a despeito de todo o esforço deles. Muito bem. Aqui eu trago um gráfico de 6 países, incluindo o Brasil, China, Argentina, Chile, Coreia e Japão. Eu destaco sempre que na década de 60, Brasil e Japão tinham a mesma produtividade, aquele pontinho mais à esquerda. Na metade dos anos 80, Brasil e Coreia tinham a mesma produtividade. Pois muito bem, no caso do Japão, a produtividade japonesa é quase o triplo da brasileira e da Coreia é 2,7. Então, ficamos para trás. Se vocês olharem, a produtividade do Brasil anda de lado já desde os anos 80. Cresce um pouquinho, mas muito pouco. Uma outra informação importante sobre produtividade, aí não é a produtividade, mas é o crescimento da produtividade, crescimento médio anual. Eu peguei todos os países da Ásia, comparei com a taxa de crescimento anual e comparei com a média brasileira. O Brasil está abaixo da média do crescimento da produtividade dos últimos 15 anos em relação à Ásia. Obviamente que a média da Ásia é influenciada por 2 gigantes, que é a China e a Índia. Então eu peguei os nossos vizinhos latino-americanos.
E com exceção da Venezuela, cuja produtividade vem crescendo a ritmo negativo, o Brasil é o segundo pior país. Ou seja, o crescimento da produtividade no Peru, Paraguai, Suriname, Uruguai, Equador e outros é maior do que no Brasil. E o que é mais grave, quando eu comparo com a média de crescimento da produtividade da África, nós estamos crescendo num ritmo, a produtividade brasileira é maior ainda, mas nós estamos andando mais devagar do que ele. Como no mundo da competição global, o que importa não é apenas andar, mas é andar mais rápido do que os outros países, nós estamos andando, mas estamos mais lentos que os outros países, o que significa que nós vamos ser ultrapassados por eles, em breve. É que nem uma corrida de Fórmula 1, não adianta você andar para frente, não basta andar, você tem que andar mais rápido que os seus adversários. Muito bem, no caso do Brasil, nós estamos andando mais devagar do que os nossos competidores. Muito bem, significa que mantidas as regras atuais e dada essa enorme transformação demográfica, juntando o gasto do INSS com os servidores públicos, nós podemos chegar a um gasto previdenciário de 25% do PIB. Então, eu imagino que um jovem da década de 40, da década de 50, que esteja se inserindo no mercado de trabalho e veja que só com previdência a gente vai gastar 25%, isso significa que a carga tributária vai ser muito maior do que a atual, que já é muito pesada. Esse jovem vai rapidamente se dar conta de que ele não terá possibilidades de ter uma vida em que ele acumule alguma coisa como decorrência do seu trabalho suado e honesto. A tendência dele é migrar. Isso não é uma possibilidade remota. O Brasil já está exportando. O Brasil hoje é exportador líquido de mão de obra. E mão de obra qualificada, né? E mão de obra qualificada, porque é diferente daquela exportação dos anos 80, que saiu muita gente desqualificada. Hoje não. É mão de obra qualificada. O processo já começou. Ele é jovem, mas ele percebe muito rapidamente que as oportunidades para ele estão se fechando. E é um escândalo o Brasil não dar oportunidade para a juventude. É um escândalo. Eu quero dizer que, para quem está me ouvindo, se eu pegar um brasileiro aleatoriamente e disser para alguém, esse brasileiro é pobre, a chance de ser criança ou jovem é 10 vezes maior do que de ser idoso. O Brasil fez um amplo processo interessante de proteger os idosos. Talvez tenha sido muito intenso, mas deixou a juventude e as crianças sem cobertura, sem proteção. Ora, é como se nós estivéssemos investindo no passado e não no futuro. Eu acho que é um erro estratégico do país. Muito bem, eu acho que nós não temos mais tempo a perder, eu acho que nós temos que fazer uma reforma, e a reforma tem alguns méritos. É uma reforma ideal, perfeita? Não, não é. Não é. Como o mundo não é ideal nem perfeito. É uma reforma que tem méritos, tem algumas, digamos assim, virtudes, eu vou listar algumas delas. Ela, de forma geral, engloba todos os benefícios previdenciários, ataca a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, tem várias coisinhas que ela vai tratando. A pensão. Então, isso é bom. Não é uma reforma que está focada num único benefício. Todos os benefícios. Segundo, ela uniformiza as regras de acesso para todos os brasileiros. Uma coisa boa. Nós vamos nos tornar mais iguais. Acabar com o privilégio. Nós não vamos ter brasileiro de primeira classe e segunda classe. Vamos ter brasileiros todos com a mesma regra de aposentadoria. Isso é bom. Veja só. Hoje em dia nós temos, na verdade, brasileiros tipo A, tipo B, tipo C. O tipo A são os servidores públicos, né? Eles se aposentam de forma muito vantajosa. Eles se aposentam com idade precoce, com a integralidade do vencimento, do último remuneração e não a média da remuneração. Eles têm direito então, à integralidade, que é o 100% do último benefício, do salário, e eles têm a paridade. Toda vez que um governador, um prefeito ou mesmo um presidente der aumento para os trabalhadores ativos, ele também recebe esse aumento. O que não faz sentido. A gente tem que garantir a renda real dele, repõe a inflação e pronto. Então, esse é o grupo A. O grupo B são os trabalhadores da iniciativa privada que se aposentam por tempo de contribuição. Né? No caso, os homens, 35 anos, as mulheres, 30, se não forem professores.
são 5 anos mesmo. O problema é o seguinte, quem se aposenta por tempo de contribuição? São os trabalhadores mais protegidos, somos nós, de nível superior, né? Tem uma rede de proteção social, que estamos menos sujeitos ao desemprego e à informalidade, porque o trabalhador típico brasileiro é aquele trabalhador que ganha um salário, 1,2 salários, 1,5 salário, desqualificado, ou bem mal qualificado. Essa é a grande maioria dos trabalhadores. Toda hora está demitido, ele demite, volta, aí fica na informalidade, esses 12 milhões de trabalhadores. Olha a composição, vê quantos são de nível superior e quantos são de ensino fundamental. A grande maioria dos desempregados está no segundo grupo. São profissionais que não têm sequer o fundamental completo. Então, esses não conseguem acumular os 35 anos de homem, nem 30 anos se for mulher. Então, no Brasil criou-se uma aposentadoria por idade. E eles se aposentam, podem se aposentar pela lei com que idade? 65 anos. E tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. Então, essas aposentadorias são 2/3 e a outra é 1/3. Esses 2/3 consomem 50% dos gastos. Esse 1/3 consome os outros 50% dos gastos, dada a diferença do valor de benefício. Então, um se aposenta a 65 anos e o outro aos 56. Essa é a idade média da aposentadoria dos dois grupos. Então, nós temos o brasileiro tipo A, tipo B e tipo C. O tipo C é o pobre. O tipo B é aquele que não é pobre, é remediado, né? Alguns até são ricos. E o grupo A são os servidores públicos. Tá, e essa reforma pega qual grupo? Pega fundamentalmente os 2 primeiros grupos. Ele afeta os 2 primeiros grupos. E o tipo C, o pobre não é afetado? Não é afetado em nada. Por exemplo, veja só, as 2 únicas coisas que afetariam um pouco os benefícios mais baixos seria a aposentadoria rural, não está na reforma. E o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que ele tem o mérito de ser voltado para os pobres, mas ele tem vários problemas, entre eles indexação ao salário mínimo, que era coisa que se procurava mudar. Também ficou de fora. Então, a única coisa que afetaria perifericamente os grupos mais pobres da sociedade não estão mais incluídos na reforma. O que sobrou da reforma ataca exatamente os privilégios do grupo A, o brasileiro tipo A e o brasileiro tipo B. O tipo C não é afetado em nada. Nada. E devo salientar, a reforma não mexe com quem já tem o direito adquirido. Não há essa violência. Veja, por que eu digo que é um tema polêmico? A Grécia não resistiu muito a tirar direito adquirido. Acabou tirando. Por quê? Porque a realidade se impôs. Bem, além disso, eu acho que tem vários méritos na reforma, que é o seguinte, é você usar a mesma métrica para aposentar juízes, procuradores, advogados, né, do setor público, diplomatas, deputados, senadores. Eles vão ter a mesma métrica de aposentadoria. Os trabalhadores da iniciativa privada, né, um torneiro mecânico, um gari, a mesma regra. Não significa que vão ter o mesmo valor do benefício, porque eles terão feito contribuições de valor diferente, mas a mesma regra. Eles vão estar, não vai ter o grupo A que se aposenta com 50 anos ganhando 30 mil. Acabamos de ver, sem nenhuma crítica a ele, pelo contrário, está dentro da lei, o ex-chefe da Polícia Federal, Aiello, acabou de se aposentar, recebendo, imagino, uns 25, 28 mil reais, com 51 anos. E pro resto da vida. Um trabalhador pobre no Brasil, ele vai se aposentar somente aos 65 anos, ganhando um salário mínimo. Então, isso vai acabar. Os funcionários públicos não poderão mais se aposentar nessa situação. Isso é bom. Os senadores que tinham tratamentos privilegiados, os deputados, os vereadores, enfim, todos terão que cumprir a mesma regra. Tem que ter 65 anos de idade no final, porque tem uma transição, 65 anos se homem, 62 se mulher, e terão que ter um mínimo de contribuição para ter acesso ao benefício, que é um mínimo de contribuição de 15 anos, e vai ter um adicional para cada ano de contribuição. Só chegando a 100% da média da contribuição se ele contribuir por 40 anos. Que é o que o mundo inteiro está indo. Tem países que já estão com 42 anos de contribuição. Ou seja, me parece bastante razoável,
que a gente ataque os privilégios e as desigualdades. Bem, tem alguns problemas controversos que eu não vou entrar nesse momento. Eu acho que aqui eu encerro a minha apresentação para, digamos assim, nivelar e dar informações básicas para que a gente possa discutir com mais profundidade a questão. Muito bom, muito obrigado. Paulo, a palavra está com você. Você quer começar o questionamento? Eu queria parabenizar o Instituto de Engenharia pela iniciativa, que é brilhante e extraordinária, e especialmente ao nosso professor pela aula. Em tão pouco tempo conseguiu esclarecer tanta coisa. Uma questão que me chamou muito a atenção, que é a competitividade, a produtividade e como os engenheiros são prejudicados por um Brasil que não é competitivo. Como que a gente faz para que o benefício de uma reforma previdenciária ela se transforme num Brasil mais competitivo, com políticas públicas que sejam mais adequadas para a busca por algo mais eficiente, mais equilibrado? Olha, deixa eu te falar, você acabou de fazer uma pergunta crucial, que vai ao encontro do tema proposto por vocês, a iniciativa, que é a eficiência do Estado e tal. O Estado ele tem um mecanismo que não são muitas vezes percebidos pela população, né? Entre esses mecanismos, nós temos, digamos assim, transferências de renda que ficam ocultas e as pessoas não percebem. Então, veja só para que vocês tenham uma ideia. O sistema previdenciário brasileiro, ele é um fator de distorção alocativa no Brasil. Em média, cada funcionário público do governo federal vai receber um presente ao longo da vida, que é algo como R$65 mil por ano. É um presente. Por que é um presente? Ele vai receber pelo sistema previdenciário uma diferença de contribuição, né, o que ele recebe e o que ele já pagou. Ele recebe um subsídio de R$63 mil por ano. Se ele sobreviver, digamos assim, 30 anos, significa dizer que ele vai receber um subsídio de R$1.800.000. Não é pouca coisa, tá certo? Um trabalhador do funcionário público vai receber um subsídio anual de mais ou menos 35 mil. Pelos mesmos 30 anos, dá mais de R$1 milhão. E o trabalhador pobre quase não recebe nada. Então, o que acontece? O sistema previdenciário virou um buraco negro. Um buraco negro no sentido de que ele absorve tudo que passa em volta. Qualquer massa, ele suga. E ele está fazendo isso com os recursos públicos. Veja só. Quando os governos, e não é este governo do Temer, não foi o governo da Dilma, do Lula, todos os governos identificaram que tinha déficit no sistema previdenciário. O que significa ter déficit? Significa que entre as contribuições dos trabalhadores e dos empregadores, isso não é suficiente para pagar o total de benefícios. O que o governo faz? O que o Estado faz? Ele pega recursos de impostos gerais e desloca para cá. Mas ao fazer isso, ele está tirando dinheiro de saneamento, dinheiro de ciência e tecnologia, dinheiro para fazer infraestrutura. E, obviamente, está roubando empregos importantíssimos que aumentam a produtividade dos engenheiros, né? Não apenas dos engenheiros, dos grandes mestres de obra, dos operários que ajudam a fazer a construção civil no Brasil. E mais que isso, eles comprimem a capacidade da produtividade crescer. Porque quando você faz um metrô, não é só o bem-estar que melhora, a produtividade melhora. Quando você faz uma estrada, veja só, você permite, não é só as pessoas se deslocarem ali, você permite que a safra se desloque mais rapidamente e de forma mais barata. Então você aumenta a competitividade do Brasil. Ora, se a gente escolhe, enquanto sociedade, pegar esse dinheiro de impostos, cuja carga é alta, é 35% do PIB, não é pouco não, e desloca para o sistema previdenciário, se ainda fosse um valor negligenciável, tudo bem, transitório. Não, este ano, para que os senhores tenham ideia, o INSS vai apresentar um déficit de 186 bilhões de reais. Só o INSS.
Se eu considerar os funcionários públicos da União, Estados e municípios, eles vão apresentar um déficit de outros 180 bilhões de reais. É mesmo? É menor do que o do INSS. Só que aqui atende 4 milhões, aqui atende 32 milhões. É um problema de desigualdade. Em termos de dimensão, do INSS é maior e vai continuar maior, cada vez maior em relação, porque isso já está mais ou menos contido. Mas nós estamos transferindo 350 bilhões de reais, senhores, são bilhões, não são milhões, bilhões de reais, só este ano, tirando de impostos e jogando para o sistema previdenciário para dar renda para as pessoas. Muito bem, nós estamos escolhendo não ter estrada, aeroporto, né? Portos, rodovias, metrôs, saneamento, educação, saúde. Nós estamos escolhendo isso e escolhemos transferir esse dinheiro via sistema previdenciário. E olha o que é mais pernicioso. O nosso sistema tributário, não sou eu quem diz, tem vários estudos que mostraram isso, e eu corroboro esses estudos. Eles mostram o seguinte, que o nosso sistema tributário é um sistema regressivo. Proporcionalmente, ele cobra mais de quem tem menos renda. Ora, se eu estou tirando dinheiro de imposto e jogando para cá, e como eu disse anteriormente, tem 3 tipos de brasileiro, o subsídio é maior para quem já é mais rico, eu estou tirando dinheiro de pobre, que deveria voltar sob a forma de infraestrutura, iluminação pública, qualidade de vida e ganhos de produtividade da economia, eu estou deslocando para aumentar o recurso dos mais ricos. Não é à toa que grupos muito bem situados na sociedade, que têm acesso à mídia, que têm acesso aos meios de comunicação, que têm acesso aos grandes sindicatos, aos próprios parlamentares, isso é um atentado. Não é um atentado, é um ataque, de fato, ao privilégio. O que eu acho curioso é que eles conseguem vender a ideia de que a reforma da Previdência ataca os mais pobres. Pelo contrário, ataca o privilégio dos mais ricos, entre eles eu. Eu sou um funcionário público aposentado, eu reconheço que eu recebo subsídio, não deveria receber. Enfim, pode atacar. Eu acho bom, tem que acabar com os privilégios no Brasil. O Brasil tem que superar aquela ideia bastante atrasada, que é muito disseminada, que assim, eu costumo dizer que o brasileiro não é contra o privilégio, ele é contra não ter o seu privilégio. Nós não somos, eu quero acabar com o privilégio, não, eu sou contra o fato de que eu não tenho o privilégio. Então, eu acho que está na hora, e a reforma vem nesse sentido, de acabar com os privilégios. Ou pelo menos não diria acabar, mas reduzi-los muito intensamente na questão previdenciária. E isso vai refletir, do meu ponto de vista, um aspecto positivo, e aí espero que os engenheiros tenham em quantidade, inclusive, em qualidade, para dar conta da demanda, porque nós vamos, na trajetória do gasto previdenciário, as projeções são de redução da despesa em 500 bilhões em 10 anos. É pouco dinheiro para o problema do déficit? Mas não é tão pouco dinheiro que não sobre algum para a gente começar a fazer aquilo que tem que ser feito. Fazer o país crescer com ganhos de produtividade e de qualidade de vida. Muito bom. Defendendo um pouquinho a classe, né? Os engenheiros estão preparados para isso. E eu sempre falo aqui no Instituto de Engenharia, hoje nós temos que pensar menos como engenheiros e mais como cidadãos. Né? A engenharia é o motor do desenvolvimento. Sim. Se tiver recursos para ser investido, nós saberemos como fazer. Tá? Ótimo. Agora, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Eu escutei a sua explanação, eu tenho estudado o assunto. Me parece mais ou menos óbvio que nós não temos alternativa. Nós temos que fazer a reforma. Sim. Eu sou um otimista e eu acredito que os nossos deputados vão ter bom senso para aprovar essa reforma. Tá? Eu espero que eles pensem mais, porque o deputado foi eleito para exercer um mandato e defender a população. Ele não foi eleito para se cuidar da próxima eleição, né? Porque a sensação que eu tenho é essa, que eles estão preocupados com a próxima eleição e não com o que é bom para o Brasil. Mas vamos supor que uma visão pessimista que não passe essa reforma. Qual é a consequência para o Brasil no curto, médio e longo prazo? Bem, eu não trouxe aqui, mas eu tenho essa informação.
O fato é que quando o atual governo assumiu e estabeleceu compromissos, né, de trazer inflação, de fazer reformas, o Brasil e o mercado passou a experimentar uma coisa que há muitos anos não tinha. É assim, é o que a gente chama de descolar da realidade, positivamente falando. O que aconteceu? Se olha a trajetória da relação dívida-PIB, o governo assumiu e essa relação foi aumentando. Ou seja, estamos nos tornando mais endividados. No entanto, o que acontece com o dólar? Cai. O que acontece com o risco Brasil? Cai. Por quê? Porque os agentes falam o seguinte, olha, se eles cumprirem o que estão falando, isso que vai acontecer com a relação dívida-PIB, nós já sabemos o que vai acontecer, mas feitas as reformas, ele volta para uma trajetória, estamos equilibrados. Muito bem, vocês devem ter se lembrado o que aconteceu, porque foi recentemente, quando o presidente Temer deu uma declaração infeliz, talvez não refletindo exatamente o que ele pensa a respeito, quando ele diz, a reforma da Previdência, se os deputados não quiserem, tudo bem. O que aconteceu no dia seguinte? O mercado inteiro precificou. Bom, então não vai acontecer aquela coisa que nós imaginávamos que iria acontecer, que é degrada a relação dívida-PIB, depois volta, não vai mais acontecer. Então ela vai se degradar mesmo. Então todo mundo precifica isso. O que é precificar, senhores? Veja só. É adiantar o risco, no fundo, de não pagamento por parte do governo aos seus credores. Quem são os credores? E aí é outra falácia que tem, que é importante a gente dizer, eu vou voltar à pergunta, porque se não fizermos isso, vai ter consequência. Veja só, os credores da dívida pública brasileira somos todos nós, da população brasileira. Diferente do que era a Grécia. O credor era a população da Alemanha. Então, dá um calote lá, prejudica o trabalhador da Alemanha. Dá um calote na dívida pública, como alguns, digamos assim, irresponsáveis propõem, é dar um calote em nós mesmos. Então, aquele que tem uma pequena aplicação, uma poupança, um CDI qualquer, uma renda fixa, ele está emprestando para o governo. O lastro disso aí é título do governo. Quem são os principais credores? São os fundos de pensão das estatais, Petros, Previ. Ótimo, quer dar um calote? Chega para o servidor do Brasil e fala, meu amigo, sabe aquela aposentadoria que você ia receber? Não vai mais. Sabe, que você depositou na Previ todo mês? Então, não vai mais. Por quê? Porque você emprestou para o governo. Então, eu acho que nós já vimos o calote da dívida com o Collor. O que aconteceu? As pessoas sentiram na pele, pessoas se mataram, alguns cometeram suicídios, porque foi tomada a poupança das pessoas. E isso é que é calote. Então, o mercado precifica. Se ele não vai ter condições de pagar, eu já vou agora antecipar o meu preço. Bom, voltando diretamente à pergunta, o que vai acontecer se não aprovar a reforma? Bem, no curto prazo, o que vai acontecer é assim, a bolsa vai cair, vai entrar numa tendência de baixa, dólar vai subir, os juros vão ter que subir para conter a inflação e, portanto, a lenta recuperação que o Brasil estava experimentando vai desaparecer. Vai desaparecer. Então, aumenta muito a taxa de juros para conter pressão inflacionária. E a atividade econômica vai contrair. Então, nós vamos abortar uma saída que tínhamos, que o crescimento é bom porque ele recupera a renda, recupera emprego, recupera o bem-estar das pessoas, né? A gente poderia resgatar alguns milhões de trabalhadores do desemprego, que é a coisa mais horrível que um trabalhador pode ter, aquele que quer trabalhar e não encontra emprego. É a degradação profissional dele, moral e familiar. Né? Discutir na academia, desemprego é o seguinte, é uma coisa horrorosa para o trabalhador. É o trabalhador buscar emprego, chegar em casa, né, com aquela cara de tristeza, enfrentar sua família sem condições de sustentá-la, porque não consegue emprego, não é porque não quer trabalhar, porque não tem esse emprego. Então, apostar nisso é um crime. Então, o que nós vamos ter é essa situação. No médio prazo, o que eu imagino é que, um outro desafio, que tem um presidente eleito comprometido com isso, e a gente postergue uma reforma para 2019 e 2020. Obviamente que o déficit vai continuar crescendo nesses anos, com a reforma já estaria começando a conter esse déficit, trazendo mais equilíbrio fiscal,
Agora, tem que apostar na eleição. E se ganhar um outro presidente que não querer fazer uma política mais populista, como alguns dizem, não, tudo bem, a gente resolve, e não enfrenta a questão da reforma. O que nós vamos ter é um crescimento estruturalmente próximo de zero, tá certo? Um custo Brasil muito alto, porque não vai ter investimento crescente, né? O nosso equipamento, vou chamar assim, o nosso estoque de capital está se depreciando, como qualquer fábrica. Você tem lá os seus equipamentos, todo ano ele tem depreciação. Se você não cuida, o que faz é aumentar a taxa de depreciação. E é isso que vai acontecer e, portanto, aumenta o custo da produção brasileira. Eu acho que apostar na tragédia do Brasil, apostar na mediocridade. No longo prazo, eu diria que, eu imagino que em algum momento, se não for agora e se não for na eleição, em algum momento o Brasil vai recuperar a lucidez e perceber que só há um jeito de produzir riqueza. Trabalhando duro e deixando os trabalhadores, os empreendedores, realizarem a sua tarefa. Né? Porque é maravilhoso ser empreendedor. E o Brasil reprime o empreendedor. Então, é um escândalo. Acho que um pouco da lição que fica é pensar no futuro que a gente quer para os nossos filhos. Se queremos um Brasil sustentável ou insustentável. Então não há como acreditar que a nossa economia seja, de certa maneira, ou não de certa maneira, mas totalmente deficitária e pretender dar um futuro melhor para esses nossos filhos. Acho que isso dói num primeiro momento, porque nós pensamos, do ponto de vista do Brasil, do interesse público maior, vemos isso como fundamental. Mas aqueles que estão na expectativa, a gente não pode deixar de considerar que há pessoas que ficam na expectativa do que será de mim quando eu não for produtiva. Para isso que nós temos a aposentadoria. Então temos duas questões. Uma é o direito adquirido já levantado pelo professor Paulo. Ficou claro que ninguém mexe, até porque nesse sentido eu entendo que, como advogado, segurança jurídica é igualmente relevante. Mas tem aqueles também que estavam na expectativa da aposentadoria. E para esses eu acho que temos que ter um pouco de atenção igualmente. Então eu queria perguntar nesse sentido, professor, como ficam esses que estão na expectativa? Como eles devem lidar para que percebam que é fundamental a reforma e que eles estão inseridos nesse ambiente igualmente? Veja, a reforma tem um mérito, como eu disse, entre os vários que tem, é que ela se dá de forma gradual, tem uma transição. Então, por exemplo, está lá dito, olha, os trabalhadores vão ter idade mínima agora de 65 anos para homem e 62 para mulher. Não é uma idade agora. Essa é a meta que nós vamos começar, que é o seguinte, começa em 2020, 55 anos para homem, 53 para mulher, e aí vai progressivamente aumentando, a cada 2 anos aumenta 1 ano na idade, até completarmos o ciclo, que vai ser em meados da década de 30, quando então teremos 65 anos para homem e 62 para mulher. Então não é agora é 55 para homem e 53 para mulher. Tirando uma diferença para professor, que tem uma redução, porque ele já tem 5 anos menos, então tem os policiais também, vão ter idades muito baixas, né? Você imaginar que um requisito mínimo de aposentadoria vai ser 53 anos de idade, mesmo hoje um homem, tem aqueles que se aposentam mais cedo? Tem alguns que se aposentam, como eu até mencionei, o caso do ex-diretor da Polícia Federal, mas não apenas eles, tem um monte de trabalhador que se aposenta com 51, 52, e esses vão começar a pagar um precinho. Ele estava esperando se aposentar aos 52? Não, ele vai se aposentar aos 53. Vai ter que trabalhar 1 ano a mais. Mas veja, é um custo baixo. Você trabalhar 1 ano a mais, nessa altura da vida. Se o cara tem 78, trabalhar 1 ano a mais é um custo alto. Mas aos 51 ou 52, você trabalha 1 ano a mais, repare que você não está ofendendo nenhum direito mais, assim, digamos assim, profundo, né, mais estrutural da pessoa, não é direito à vida, nada disso. É 1 ano a mais de trabalho. Aliás, todas as reformas anteriores tiveram isso. Todas. Por exemplo, o presidente Lula fez uma reforma em que ele empurrou um monte de funcionário público
para frente na sua idade de aposentadoria. Fez muito bem. O presidente Lula agiu corretamente. Não agiu depois, ao dizer que não precisa de reforma, como tem dito agora. Precisa. Em 98, quando o presidente Fernando Henrique fez uma reforma, ele também obrigou os trabalhadores a trabalhar um pouquinho mais. E assim é no mundo inteiro. Né? As reformas estão ocorrendo na Europa, em vários países da Europa. Os Estados Unidos empreenderam uma reforma, só que eles são mais previdentes que nós. Né? Eles viram que ia ter um problema na década de 2010 para 2020, e em 93 ou 94 eles fizeram a reforma, já ajustando suavemente para não ter que fazer um choque na década de 20. Nós agimos de forma diferente. A gente sabia que ia acontecer. Eu mesmo tenho trabalhado nesse tema há 20 anos. Vai explodir, tem que mudar. E a gente foi esperando até chegar a uma situação como essa, que esse ano nós vamos ter 350 bilhões de déficit. Que está simplesmente sufocando o orçamento dos entes. A situação do Estado do Rio de Janeiro, senhores, se vocês olharem, o que é aquilo? Tem muitos problemas, né? Tem muitos problemas de escolhas erradas, né? Alguns dizem que é a corrupção. Não é a corrupção. A corrupção é um mal que tem que ser combatido, mas é só olhar. A corrupção, lá, o esquema de corrupção dos governadores está sendo, né, avaliado. Em 10 anos, ele teria desviado 400 milhões de reais. É uma montanha de dinheiro para qualquer cidadão. Ótimo. Qual é o déficit deste ano? 17 bilhões. E o ano que vem? 18 bilhões. Então, a escala de grandeza é absolutamente diferente. Nós estamos falando de 10 ao cubo de diferença, entendeu? Então, veja só. E quando eu olho o déficit do Rio de Janeiro, isso está ocorrendo em outros estados. Olha, o estado do Rio de Janeiro só está mais grave porque, como ele tinha uma força de trabalho mais envelhecida, o sistema previdenciário explodiu primeiro. Desse total do déficit do orçamento do Estado do Rio de Janeiro, 2/3 é déficit previdenciário. Então não há como resolver a situação, inclusive dos estados. Veja, quem já está atrasando o salário no país? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, em breve vão entrar na lista Sergipe, Maranhão, que eu tenho conhecimento mais aprofundado. E certamente não vai atrasar, mas vai ficar no 0 a 0 o Espírito Santo. E depois virão outros, inclusive o Estado de São Paulo. Porque o gasto previdenciário cresce a um ritmo de 4, 5, 6% real ao ano. Sem que o governador possa fazer nada, porque as leis que regem a Previdência são leis federais. Então, por isso que é importante fazer reforma, inclusive para dar fôlego para os entes subnacionais. Municípios também? Municípios também. A Prefeitura de São Paulo vai fazer uma mini-reforma naquilo que é possível. O Estado de São Paulo já fez. O Rio implementou a reforma em 2013. Demorou. Mas demorou porque a legislação federal não saiu. Então, eu sempre costumo dizer que parte do crime previdenciário que existe hoje em estados e municípios, a União é cúmplice. Que as principais regras do sistema previdenciário dos estados e municípios são gravadas na Constituição Federal, é lei federal. Portanto, o governador não tem governança sobre isso. Governança nenhuma. O governador de São Paulo, Alckmin, falou assim, eu quero aumentar a idade mínima do funcionário público do estado de São Paulo. Ele não pode. Ele não pode. Eu quero acabar com a paridade. Ele não pode. Eu quero acabar com a integralidade. Ele não pode. Então, essa é a situação. Então, veja, nós estamos num caminho que eu acho de sensatez, eu acho que os parlamentares estão sensibilizados, essa é a minha convicção, eu tive a oportunidade de falar com muitos deles, eu acho que estão sensibilizados, percebem a gravidade da situação e, por sorte, acabou de sair um trabalho muito interessante de um jovem pesquisador de Brasília, chamado Pedro Neri, muito talentoso. Eu sei que ele fez, digamos assim, com o intuito mesmo de ajudar os parlamentares, mostrando que para a reforma de 1998, na época do governo Fernando Henrique, a probabilidade de reeleição daquele que votou a favor foi maior do que daqueles que votaram contra. E esse deu um barulho muito bom, que eu acho bom. Mostrou o seguinte, a população, óbvio que todo mundo fala assim, mas eu vou ter que trabalhar 1 ano a mais, 2...
a população percebe que alguma coisa está errada, que não está certo se aposentar aos 46 anos. Não dá para o país viver mais. Quando a gente não tinha velho, porque as pessoas morriam muito cedo, tudo bem. Eu lembro da minha avó com 52 anos, era uma velha. Era uma senhora, assim, ficou viúva, andava de preto, tudo. Era uma velha. Hoje, você pega as moças de 50 anos, são moças. Os homens de 50 anos são rapazes quase, tá certo? Então, até digamos assim, a marcação cronológica da idade humana tem que mudar. Né? A adolescência acabava aos 20 anos, hoje acaba aos 30. Também a idade adulta e o início da idade idosa está mudando. Né? Hoje talvez sejamos idosos a partir dos 65 ou 70. Antes eram 50 e pouco. Então, e se tudo mudou, eu acho que nós temos que ajustar a regra previdenciária para não chegarmos ao caso extremo de, aí sim, atingir os benefícios, os direitos adquiridos. Quero dizer, o senhor como advogado, que vários países que têm essa noção de direito adquirido tiveram que voltar atrás. Portugal, Irlanda, Grécia, todos eles cortaram o benefício, que era um direito adquirido. E foi uma polêmica jurídica muito grande. Mas a situação, ou eu faço isso, ou eu abro a escola. O que a sociedade escolhe? Ela vai ter que escolher. É isso. Muito bem. Nós estamos com o horário nosso terminando. Vamos combinar o seguinte, Rubens. Uma pergunta a você, uma pergunta a eu. Depois o Paulo faz suas considerações. Muito obrigado. Posso começar, por favor? Eu estou tentando ver a lógica de uma votação no Congresso. A base dos deputados, ou eles estão ligados a um governador, ou eles estão ligados aos prefeitos. Se a reforma não mexe com a população, 65% da população não é afetada. Se a reforma está tirando privilégios, está nivelando todo mundo num patamar só. Se a reforma é importante para os municípios, porque os prefeitos também têm isso. Se a proposta é fundamental para os governadores, como é que não aprova uma reforma dessa? Tem algum? A lógica me diz que ela deve ser aprovada. Agora, eu leio nos jornais tanta dificuldade. Está alguma coisa errada no meu raciocínio? Tem. Não, eu acho que não. Não à toa o presidente Temer chamou os governadores e fez uma reunião com os municípios semana passada. E os municípios, entre outras coisas, falaram, os prefeitos, reclamando que querem a aprovação da reforma. E o presidente Temer, ao que eu soube, falou, ótimo, você tem que pressionar o seu deputado a votar. A mesma coisa com os governadores. Então, eu estou convencido que o ruído dos que reclamam é muito hipertrofiado, porém muito menor do que o silêncio daqueles que trabalham. Então, eu tenho certeza que o nosso Congresso, que tem dado demonstrações de muita responsabilidade, tem votado matérias importantes. Veja só, ninguém poderia imaginar que um governo que entrou nas condições que entrou, né, com as circunstâncias que entrou e com um período de governança tão pequeno, tivesse feito a aprovação de tantas mudanças no país. Veja, outro dia eu ouvi o professor José Pastore, que é um ícone, né, na questão de mercado de trabalho, né, de questão trabalhista no Brasil. Eu fui aluno eu trabalhei com o professor José Pastore, né, então eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele. Estávamos conversando, ele falou, Paulo, essa é uma reforma, não é que foi assodada, foi discutida agora. Eu discuto essa reforma há 38 anos. Eu discuto, ele falando assim, eu apresentei projetos há 38 anos. Dizer que foi discutida de forma assodada, de jeito nenhum. Essa reforma já deveria ter sido feita há muito tempo. Pois muito bem, nós passamos por presidentes eleitos, democraticamente eleitos, com amplo apoio popular, e não se fez a reforma. Este governo, sem nenhum apoio popular, aprovou uma reforma. Então, por isso mesmo, eu estou convencido de que tanto o presidente, a sua base parlamentar de apoio e os deputados e senadores perceberam a gravidade da situação, vão responder aos anseios da população de mais justiça social e maior capacidade de crescimento da economia. É o que se quer. E se aprovar a reforma, vai na direção, o senhor está correto no seu raciocínio. Completamente correto. Rubens. Eu acho que não tenho perguntas, mas eu tenho aqui um compromisso pela convicção de que essa reforma é fundamental, e ainda mais convicto após essa aula do nosso professor Paulo, de que nós, como líderes,
como pessoas que capitaneamos outras entidades e grupo de pessoas que têm liderança na sociedade, formadores de opinião, temos um dever, que é divulgar cada vez mais essas lições que nós recebemos hoje, para que a sociedade fique confortável de que essa é a melhor solução que temos para o futuro. E tenho muito a agradecer ao Instituto de Engenharia e ao professor Paulo pela oportunidade de termos aqui difundido esse conhecimento, que é tão caro a todos nós. Muito obrigado, Paulo. Doutor Paulo, professor Paulo, suas últimas palavras, depois eu vou ter que encerrar. Sim, perfeito. Bom, eu queria novamente agradecer ao Instituto, parabenizar o Instituto de Engenharia por essa iniciativa, de antemão me colocar à disposição para qualquer eventual evento que vocês queiram, ou debate, qualquer coisa, e mesmo esclarecimento e apresentação que foram novas informações. Me coloco à disposição e parabenizo o Instituto. Também ao Rubens, que colocou aqui questões muito, digamos assim, de cunho intelectual muito profundo e de envergadura bastante ampla. De modo que eu só tenho a agradecer a sua participação, os seus comentários, suas perguntas, e compartilhar com você essa militância, que a minha de algumas décadas, e que eu durante muito tempo senti pregando no deserto, mas que agora eu encontro eco, porque é uma questão que atinge todos os brasileiros e, como você colocou muito corretamente, trata-se de garantir oportunidades para os nossos filhos e, no meu caso, imagino que no seu, para os nossos netos também. Então, eu quero agradecer e continuo nessa militância até a hora da reforma. Muito bom. Muito obrigado. Eu queria agradecer às pessoas que nos assistiram, agradecer ao nosso colega Rubens Carlos Elia Filho pela presença, o professor Paulo Tafner. Esse evento é do Instituto, mas apoiado por cerca de 25 entidades que participam de uma frente que nós chamamos Reformar para Mudar. São 25 entidades, nós chegamos à conclusão que a mudança da sociedade brasileira passa por um trabalho em conjunto. Nós estamos unidos, cada um está tomando na sua entidade suas medidas, mas nós estamos divulgando de forma conjunta. Esse evento de hoje vai ser disponibilizado no site do Instituto de Engenharia e no site de cada uma dessas entidades, inclusive da Associação dos Administradores de Bens Imóveis de Condomínio de São Paulo, que é presidido pelo Rubens. A todos vocês, muito obrigado. Obrigado, professor Paulo. Obrigado, Rubens. Muito obrigado. Boa tarde.